Se tem uma coisa que deixa muitos investidores iniciantes na dúvida de como é que funciona, é a tal da subscrição, que para muitos é muito estranha e para outros, embora não seja estranha, é difícil de operacionalizar, simplesmente porque o investidor não sabe como fazer isso. O fato é que quem tem direito a subscrever algum ativo, seja ações ou seja fundos imobiliários, pode fazer três coisas: nada, subscrever o ativo, executar o direito de subscrição, ou vender esse direito de subscrição. E eu vou te mostrar nesse vídeo como você pode vender os seus direitos de subscrição ou exercer os seus direitos de subscrição. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Ótica do Dinheiro, meu nome é David Guedes, e antes de eu te explicar como faz para executar o seu direito de subscrição ou vender o direito de subscrição, eu quero te explicar o que é o direito de subscrição, que talvez você tenha recebido, muito provavelmente por isso você está assistindo esse vídeo, e para você não ficar perdido e conseguir tomar a melhor decisão entre exercer o direito de subscrição ou vender ele, ou talvez até não fazer nada, você precisa entender que se você recebeu o direito de subscrição, significa que a empresa ou o fundo imobiliário está fazendo um aumento de capital, ou seja, ele está captando dinheiro para poder expandir, para poder investir em novos projetos, por exemplo. E como você tem uma participação percentual nesse ativo, não é justo que você seja diluído, ou seja, que diminua o percentual que você tem como sócio, simplesmente porque a empresa ou o fundo vai aumentar esse capital. Então você tem o direito de manter o seu percentual. Para exemplificar, suponha que você tem 1% do fundo imobiliário. Se esse fundo imobiliário vai aumentar em 50% o capital dele, via emissão de novas cotas, significa que você vai ter o direito de aumentar também em 50% a sua posição, para manter 1%. Ou para ficar ainda mais fácil, traduzindo para números, vamos supor que esse 1% seja 100 mil reais que você tem nesse fundo imobiliário, por exemplo. E se tendo 100 mil você tem 1% do fundo, significa que o capital total do fundo é de 10 milhões. E se o fundo vai aumentar em 50%, ele vai para 15 milhões. Isso significa que para você ter 1% ainda, você teria que ir para 150 mil reais em cotas, para não diminuir o percentual de participação que você tem no fundo. E um fato que talvez você não saiba é que quando um fundo imobiliário quer expandir, ou seja, ele vai precisar de mais capital para fazer isso, ele não pode expandir, ou seja, financiar essa expansão via empréstimos bancários, por exemplo. E é por isso que ele vai ter a obrigatoriedade de emitir novas cotas para que esse dinheiro venha do capital dos próprios sócios ou do mercado. Bom, se você está gostando desse conteúdo ou de alguma forma aprendeu algo novo até agora no vídeo, não esquece de deixar aquele like que ajuda demais o canal a chegar para mais pessoas, a crescer e consequentemente a gente seguir motivado aqui para produzir conteúdo de valor para te entregar e agregar aí o seu conhecimento sobre finanças e investimentos. E se porventura você ainda não é inscrito no nosso canal, no canal Ótica do Dinheiro, faça parte do time, aproveite para se inscrever e ativar também o sininho das notificações, marcando ali todas, para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, nenhum vídeo que a gente produz aqui e sobe no YouTube toda terça, sexta e domingo. Bom, galera, então eu vou mostrar para vocês aqui já na corretora mesmo, então vou trazer aqui para a tela para a gente ver aqui como é que funciona esse direito de subscrição. Eu estou aqui numa conta que nem é minha, porque eu já exerci alguns direitos de subscrição que eu tinha, então para ficar mais realista aqui de fato, eu vou mostrar primeiro como é que você pode fazer para vender os seus direitos de subscrição. Então, estou aqui no site da corretora, né? Cada corretora vai ter um layout aqui de site, mas você tem que achar aqui primeiramente o Home Broker. Então vou clicar aqui no Home Broker, ele vai abrir aqui para mim Home Broker da Modal Mais. Eu tenho aqui um ativo para venda, o mercado já está fechado agora, tá? Mas eu tenho um ativo aqui para venda. Caso eu quisesse vender o direito de subscrição do fundo, que no caso é o ALZR11, o direito de subscrição é o final 12. Então eu teria que digitar aqui ALZR12. E aí aqui embaixo ele viria para quantidade. Então vai de acordo com a quantidade que eu tenho para subscrever, isso você consegue ver lá na conta da corretora também. Eu já vou mostrar para você ali
na parte de execução, ela mostra exatamente a quantidade que você tem direito a subscrever. E aqui nessa quantidade, você vai colocar essa quantidade, ou se você quer vender metade dos direitos de subscrição, enfim, o limite aqui é o número de direitos que você tem para subscrever, é o limite para venda. Então vamos supor que fosse 10 aqui. E o preço logo abaixo eu vou colocar aqui o preço de mercado, né? O preço que tem alguma procura por esse ativo, né? Se eu tivesse aqui com o mercado aberto, provavelmente ele me mostraria o preço desse ativo. Aqui até está mostrando para mim que a última negociação foi a 5 centavos. Então vamos supor que realmente fosse essa última negociação, né? A mercado aqui, 5 centavos. Então você pode colocar aqui para vender a mercado cada um desses direitos de subscrição, que não são cotas, são só os direitos que você está vendendo, ao preço de mercado, no caso. E aí depois você clica aqui, né, coloca a sua assinatura digital e clica aqui em vender. Eu não vou fazer isso porque não é o objetivo aqui, o mercado até nem está aberto na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, mas é esse aqui o operacional que você precisa entender quando você quer vender os seus direitos de subscrição. Vale lembrar também que, em tese, apesar de diversos entendimentos que se tem acerca do tema, você, quando vende um ativo derivado ou um fundo imobiliário propriamente dito, você tem que pagar 20% de imposto de renda via DARF. Bom, feita essa parte aqui, eu vou voltar aqui para o site para a gente ver o outro lado da moeda, caso eu queira subscrever de fato essas cotas, né? Eu quero exercer esse direito de subscrição. Então eu vou vir aqui em Bolsa de Valores e aí eu tenho, né, diversas opções aqui. Dentre elas, logo aqui embaixo, subscrições, é aqui que eu vou clicar. Então eu tenho aqui minhas subscrições, se eu quiser consultar subscrições, e eu tenho aqui também reservar. E aqui notem que eu tenho código do ativo para digitar. Só que aqui, como em várias corretoras, é o caso da Modal Mais, vai aparecer, olha só, 2 códigos aqui, porque são os que eu tenho direito a subscrever. São 2 ativos aqui que geraram direito de subscrição, porque a Juliana já tem na carteira. Então vamos clicar aqui nesse primeiro, no ALZR12, que é justamente o exemplo que a gente puxou antes ali para o caso da venda. Então aqui para reservar a subscrição, e aqui ele já vai dar a quantidade disponível, que é 6 cotas. Então 6 cotas do ALZR12, basta acrescentar aqui a assinatura eletrônica, que agora a própria Juliana vai fazer isso. Eu não sei a senha, a assinatura eletrônica dela aqui. Me limito a essa parte informativa do vídeo e agora vou deixar com ela para a gente poder prosseguir. Bom, e o que a Ju acabou de fazer? Ela reservou a subscrição, ou seja, não está concluído o processo ainda. Para de fato ela subscrever e transformar aquelas cotas, aquele direito de subscrição, em novas cotas, ela precisa ter o dinheiro na conta da corretora, exatamente o valor correspondente ao preço das cotas a serem subscritas, para poder de fato executar isso na data limite, né? A própria corretora manda um e-mail, se é o seu caso, você deve ter recebido um e-mail da corretora, explicando ali qual é a data exata que esses direitos de subscrição vão ser exercidos, né? Que vai executar e que o valor vai ser debitado da sua conta. E feito isso, aí sim essas cotas vão ser incorporadas, vai demorar uns dias ali até que elas virem cotas de fato, então você provavelmente vai ver algo como a LZR13, se for exatamente esse ativo ou outro fundo que você tenha. E se tratando de fundos imobiliários, não vai converter imediatamente na cota, mas você já vai ter os direitos proporcionais ali e aí em alguns dias ela vai converter de fato em uma cota. Então não é estranhe se você vê outro ativo com outro número, um final 13 ou um final 14, aí no seu home broker fazendo parte dos ativos da sua carteira. Bom, e para te mostrar aqui também como você pode ver quais as subscrições, quais as emissões em andamento dos fundos imobiliários, é bem fácil, tem um site aqui chamado ticker11.com.br, e aí você procurando exatamente por ticker11.com.br/emissões, você vai encontrar essa página aqui, que vai mostrar todas as emissões em andamento dos fundos imobiliários, exatamente com o ticker do fundo imobiliário, ou seja, o código do ativo, mais o valor dele, né, o valor que ele vai ser subscrito, mais a proporção, né, quanto por cento você, tendo cotas do fundo, você vai ter direito a subscrever quanto por cento. Né, então, aparece aqui também. Aí você tem a data base, que é a data que você precisa ter o fundo imobiliário em carteira para poder ter o direito de subscrição.
e a preferência para subscrever, que vai, por exemplo, no caso do ALZR aqui, de 15/7 até 27/7 de 2020. E aí depois aqui a gente vai ter um prazo para sobras de subscrição, aí é caso tenham sobras de subscrição, ou seja, não foram todas as cotas subscritas, então essas sobras podem ser disponibilizadas também para quem tinha as cotas ali, né? Mesmo tendo executado o direito de subscrição, pode ser que volte mais cotas para você, e aí você tem o direito de exercer também essas sobras de subscrição aqui do dia 29/7 até o dia 3/8 de 2020, se esse for o caso, se houverem sobras dessa subscrição. E aqui você vai ter todos os outros ativos, todos os outros fundos imobiliários, com emissões, os preços de subscrição aqui, para você conferir as respectivas datas. E aqui, se você clicar no lado aqui, tem um maisinho aqui do lado do ticker do fundo, né? Então, clicando aqui, abre uma aba com outros detalhes, né? Então tem aqui a data de liquidação dos direitos, a liquidação das sobras, liquidação das reservas, caso hajam, data de encerramento, qual é o número da emissão, né? Nesse caso aqui a terceira emissão. Aqui a gente vai ter a oferta, né? Que é uma oferta restrita aqui com a numeração, investimento mínimo, caso haja também, captação mínima, captação máxima, coordenador líder, quem é que está coordenando, né, nesse caso aqui do LZR BTG Pactual. Dados aqui também sobre alocação, rateio, documentação oficial. Então você pode clicar aqui e ter acesso ao fato relevante, né, descrevendo essas emissões, as informações sobre os direitos. E aqui embaixo, se tem alguma eventual observação a mais para ser feita, vai ter aqui também nesse campo. Então a gente tem aqui como consultar vários detalhes em relação às emissões, e caso você tenha dúvidas sobre os preços, sobre algum detalhe a mais, você consegue consultar de uma maneira muito fácil, basta entrar aqui nesse site para você ter acesso a todas essas subscrições aqui, se for o caso, as suas subscrições também, para tirar essas dúvidas. Bom, dito isso, espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Espero ter te ajudado a entender o que é subscrição. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder uma a uma. E não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.